Então, retomando nesse processo 508-38-38, continuar o depoimento do senhor Júlio Camargo. Então, senhor Júlio, o senhor pode retomar, então, a resposta. Então, o período, então, retornando, essas operações com o Banco Merrill Lynch foram feitos no ano de 2010, e esses pagamentos, vários pagamentos, a GFD, totalizando o valor de 11.730.000, foram feitos no período de 25 de março de 2010 a 6 de janeiro de 2012. E o pagamento a Hawkeyes foi feito no período de 21/12 de 2011 a 30/10 de 2012. E o pagamento a Tecnis foi feito a 21/12 de 2011. Esses pagamentos a Tecnis e a Hawkeyes foram feitos depois desses requerimentos aqui, do senhor ter conhecimento desses requerimentos? De quando é o requerimento, Excelência? Isso é de julho de 2011. Então foram feitas depois, esses pagamentos sim foram feitos depois do requerimento. Esses requerimentos não estão relacionados à pressão que o senhor disse ter sofrido do senhor Fernando Soares? A pressão que eu recebi do Fernando Soares foi aquela que relatei ao senhor. Ele não, em nenhum momento, me disse que recorreria ele me falou do pretenso perigo que eu estava correndo, sem me dizer de que maneira esse perigo chegaria a mim. E esses requerimentos, o senhor não fez a conexão deles com esses pagamentos que estavam pendentes com o senhor Fernando Soares? Excelência, eu não descartei, mas o que eu pensei, assim, no fundo, o contrato que eu tinha era com a Samsung, de quem eu recebia, né? A Mitsui, no caso, ela não teria poder para pagar em nome da Samsung. Então, essa é a primeira dúvida que eu tenho. A segunda dúvida é que a deputada Solange, pelo menos eu nunca ouvi falar dela, se ela entrar aqui hoje eu não sei quem é, né? Também não entendi, como a Mitsui também não entendeu, mas depois fiquei tranquilo, primeiro porque sabia da atuação da Mitsui, sabia que não havia absolutamente nada errado, ela na verdade era uma trading que trazia cestas de moedas em grande vantagem para o Brasil e para a Petrobras. O senhor Alberto Youssef declarou aqui expressamente que nessa reunião o senhor fez expressa referência a esses requerimentos. Eu li isso, o senhor Alberto Youssef falou, e não me recordo de ter dito isso a ele, como ele também fez várias declarações, que já alertei inclusive ao Ministério Público, e coisas que ele falou, como eu tenho conta na Itália, eu tinha altas somas no exterior, que eu fechei todos os contratos de câmbio na corretora Ágora, e fez várias informações que não procedem. Eu também já disse que não tenho nada contra o senhor Alberto Youssef. Queira ou não queira, convivemos durante um tempo e não tenho nada contra ele. Mas o que eu acredito é que, até depois da deflagração da operação, onde, para minha surpresa, vi que os horizontes dele eram muito maiores do que eu imaginava. E fiquei surpreso de saber como uma pessoa, com uma estrutura que era ele e uma mala, né, pudesse saber de tanta coisa, em tantos detalhes, como o senhor Alberto Youssef diz que sabe. Uhum. Quanto a esses requerimentos, ele falou ou não falou na reunião? O senhor falou para ele na reunião? Eu nunca entrei em detalhes com o senhor Alberto Youssef, então possivelmente diria ao senhor que não falei. O senhor disse que não se lembra direito? Não me lembro. Então, perguntas do Ministério Público agora.
Senhor Júlio, o senhor mencionou que o senhor Fernando Soares não esteve em reunião oficial junto à Petrobras. E reunião não oficial? Ele não teve não teve uma participação presencial nas reuniões que tiveram envolvendo Mitsui, Samsung e a Piemonte na minha pessoa. E outras reuniões? Nenhuma delas. O que ele fez concretamente para que para que esse negócio das sondas fosse concretizado? Ele rapidamente me retornou no tempo que eu necessitava, dizendo que a Petrobras realmente necessitava dessas sondas, que tipo de sonda ela necessitava, para que características de região que elas iriam operar, e qual é o prazo que a Petrobras precisaria de entrega dessas sondas. Informações, doutor Deltan, bastante importantes para esse tipo de negócio. Certo. O senhor Fernando Soares, ele recebeu procuração sua, das suas empresas, para representar o senhor, as suas empresas, ou a Samsung, ou a mesma Mitsui perante a Petrobras? Não, senhor. Ele tinha algum tipo de... O senhor mencionou que, em relação à segunda sonda, foi ele que procurou o senhor para dizer que a Petrobras estava interessada. Ele tinha algum cargo ou procuração da Petrobras para agir em nome dela? Não, não tenho, mas voltando àquilo que já declarei a sua excelência, ele tinha um relacionamento bom na área internacional, onde possivelmente teve uma informação privilegiada sobre essa necessidade. Uhum. E as informações que ele passava para o senhor, elas eram corretas? Eram corretas. O senhor checava depois que elas eram corretas? Eram corretas, tanto que chegamos ao sucesso, doutor Deltan, nas duas operações. Esse acesso que o senhor Fernando Soares tinha à diretoria internacional, o senhor não tinha? Não tinha. Uhum. Existiam outras pessoas que atuavam perante a diretoria internacional fazendo o que o senhor Fernando Soares fazia? Doutor Deltan, que eu soubesse, não. Uhum. Eu também só participei na área internacional somente nesses dois contratos. O senhor não participou também no contrato da Pride, na terceira sonda? Não participei. Eu na verdade, executei todo o trabalho, mas não participei. O senhor diz da Pride, né? Isso. O senhor poderia descrever o que aconteceu no caso da Pride, sucintamente? O caso da Pride, eu fui procurado, no caso, pela Samsung, informando o seguinte: Júlio, nós estamos em negociação para a venda de uma sonda para a Pride. Porém, essa venda ela só será consumada se a Pride chegar a um acordo, a um contrato de afretamento com a Petrobras. Esse contrato de afretamento entre Pride e Petrobras só vai se concluir se o preço da sonda entre Samsung e Pride for num nível de valor que a resultante disso seja um preço de afretamento que a Petrobras esteja de acordo em pagar. E o que está acontecendo é que esse acordo entre o preço da sonda, entre Pride e Petrobras, esse preço de afretamento entre Pride e Petrobras não está ocorrendo, possivelmente porque o preço que nós estamos oferecendo à Pride não permite que a Pride chegue a esse nível de afretamento. O senhor entendeu a mecânica, só dar um né? resumo. Uhum. Temos um preço de equipamento que resulta num preço de afretamento. Uhum. Então, Júlio, nós precisamos da sua ajuda para que você atue, né, no sentido da gente chegar
nesse preço de afretamento que a Petrobras pode pagar, e para isso, né, você precisa nos ajudar, nós Samsung, né, que nos diga o que nós precisamos abaixar, o que nós precisamos fazer, quais são, que você nos oriente da mesma maneira que você nos orientou nos 2 contratos anteriores. Bom, eu segui a mesma fórmula. Procurei o Fernando, falei, Fernando, apareceu essa outra oportunidade, vamos trabalhar junto novamente nisso aí. O Fernando concordou. Eu tive junto já com outra pessoa da Samsung de nome Jay Park, uma vez que o seu Harris Lee havia mudado de posição e o seu Jay Park havia assumido essa posição na Samsung. Então tivemos eu e o seu Jay Park com o diretor Nestor, onde, através de uma fórmula que a Petrobras tinha, dizia, se o preço da sonda for tanto, a resultante, o afretamento é tanto, e nós podemos pagar tanto. Como o preço da sonda está acima disso, né, enquanto vocês, Samsung, não diminuírem esse valor para a Pride não chega comigo no preço de afretamento. Tivemos, acho que, 2 ou 3 reuniões. A Samsung ofereceu e a Petrobras concordou com algumas mudanças no escopo técnico dessa terceira sonda para que essa redução pudesse ocorrer. E nós saímos na última reunião com o doutor Nestor, eu, o senhor Jay Park, saímos dessa reunião fechados. Finalmente a Samsung aceitou a redução que era necessária no preço e, como resultante, o preço do afretamento ficava em ordem. Eu saí da sala do Dr. Nestor em clima de comemoração. Fechei mais um negócio importante, era uma sonda basicamente nos mesmos valores das anteriores. E quando saímos dessa reunião, a secretária do Dr. Nestor me pediu que o diretor Duque gostaria de conversar comigo e com o Sr. Jay Park, que estava junto comigo. Pois não. Então saímos de lá, estou no mesmo andar, e fui à sala do diretor Duque, junto com o Sr. Jay Park. Chegando lá, o diretor Duque me recebeu muito bem, nós tínhamos um relacionamento amistoso. Eu disse, Júlio, estamos com um problema. Eu falei, pô, diretor, eu estou saindo de um momento feliz, o senhor está me dizendo que estamos diante de um problema. Não, justamente sobre essa reunião que você teve. Porque eu fui procurado pelos diretores da Pride, que estão dizendo que eles têm um contrato de exclusividade com o seu Hamilton Padilha e a sua interferência nesse negócio pode trazer sérios problemas à Pride, uma vez que amanhã ela pode ser demandada sobre não pagamento ao Hamilton Padilha das comissões sobre esse negócio. Olha, diretor, acho que está havendo uma confusão. Na verdade, eu estou agindo como um representante da Samsung para a venda de um equipamento à Pride. Certo, mas o senhor pode ser mais resumido. No fim das contas, o senhor Duque interviu para que não fosse o senhor que recebesse a comissão, é isso? Depois disso, eu queria um pouquinho de detalhe, peço desculpa, mas... Esse tem relação com esse caso aqui presente? Excelência, foram 4 sondas ao todo na diretoria internacional, essa é a terceira e entra dentro do contexto. A quarta não foi do senhor Nestor Severol, não vou perguntar, mas essa é a terceira e última. Então, rapidamente, posteriormente a isso, depois que saiu, eu acho que existe um engano, porque
Não tem nada a ver com a Pride. Eu represento a Samsung para a venda do equipamento da Pride. Júlio, isso pode me trazer problema, pode trazer problema para mim, não, pode trazer problema para a Pride. E a Pride é um parceiro nosso, rapaz, veja bem, ok, isso aí. Mas o diretor Duque ligou posteriormente para o Sr. Jay Park e pediu para o Sr. Jay Park ir sozinho à Petrobras. E nessa conversa com o Sr. Jay Park, ele reafirmou o problema que isso estaria causando e pediu a ele que me excluísse, e fez questão de realçar o nosso relacionamento, mas pedia a ele que me excluísse dessa participação e colocasse o seu Hamilton Padilha como o representante da Samsung para essa operação. Certo. O senhor mencionou que o senhor fez pagamentos para o senhor Alberto Youssef através de operações de transferência para Nova York, para a conta do Merrill Lynch, e através do investimento simulado em hotéis, transferindo dinheiro para a GFD. Por que o senhor não pagou o senhor Fernando Soares diretamente? Por que o senhor fez via o senhor Alberto Youssef? Porque naquele momento, como a Samsung não havia me pago essas duas últimas parcelas, a minha liquidez no exterior acabou ficando reduzida. Mas por que o senhor não fez contratos de câmbio para transferir esses valores para o exterior? Uma boa pergunta, doutor. Preferi fazer dessa maneira. Aliás, todas as operações que eu fiz de transferência foram feitas através do Banco Central, através de receitas que eu reconheci na minha empresa, e através do seu lucro, remetisse dinheiro do exterior através do Banco Central. Talvez, doutor, é tanta coisa que... mas eu acredito que naquele momento eu já tivesse com um volume remetido ao exterior já elevado, e com uma questão de cautela preferi fazer dessa maneira. Certo. O senhor sabe se foi feito algum estudo demonstrando a necessidade dessa sonda? Estudo de viabilidade? O senhor tomou conhecimento disso ou não? Eu acredito que isso deva ter internamente na Petrobras, até porque acredito que sem isso essa matéria não seria aprovada na diretoria. O senhor sabe se houve alguma concorrência aberta entre diferentes empresas para a contratação dessas sondas? Não houve concorrência, e isso aí foi uma contratação feita, se não me engano, através de uma subsidiária da Petrobras, com a dispensa de licitação em virtude da emergência da contratação. Nas 3 sondas não houve concorrência aberta entre as empresas? Nas duas não houveram, e na terceira na verdade uma negociação direta também quanto a fretamento, não quanto a compra do equipamento. Então nos dois casos não houve negociação direta e não houve concorrência. Houve negociação direta e não houve concorrência. Certo. O senhor firmou um acordo de colaboração com o Ministério Público. Eu gostaria de perguntar se o Ministério Público foi quem lhe procurou, ou se o senhor, através da sua advogada, procurou o Ministério Público para fazer o acordo. Nós, através do nosso advogado, procuramos o Ministério Público. O Ministério Público, em algum momento, lhe procurou para lhe assediar, dizendo, venha fazer um acordo com o Ministério Público, alguma coisa nesse sentido? Absolutamente. O senhor fez esse acordo livre e espontânea vontade? Livre e espontânea vontade. E talvez, depois de ter feito muita coisa errada nesses últimos tempos, e como nós tive a chance de falar ao senhor e ao doutor Orlando, que às vezes a gente faz as coisas e não percebe que está fazendo errado. Mas acredito que essa minha tomada de decisão foi uma das coisas certas que eu fiz na minha vida. O senhor Alberto Youssef, no depoimento dele, ele mencionou que
que, para lhe pressionar em relação ao pagamento que o senhor deveria fazer, foram feitos requerimentos no Congresso Nacional, e que esses requerimentos teriam sido patrocinados pelo deputado Eduardo Cunha. Recentemente saiu na imprensa que requerimentos teriam sido formulados a partir do gabinete dele. O senhor sabe como o senhor Alberto Youssef poderia ter predizido essa informação se não fosse através do senhor? Não sei lhe dizer, mas o senhor Alberto Youssef, de conhecimento público, o seu envolvimento com vários políticos, né? Então pode ser que através de outras pessoas ele tenha tido essa informação. Tá, senhor Júlio. Boa tarde, doutor. Rápidos questionamentos aqui. Havia um casamento entre os pagamentos que o senhor recebia da Samsung e os repasses para Fernando Baiano? Desculpa, Baiano Soares? Não era absolutamente simétrico. Não era absolutamente simétrico. Muitas vezes até porque ele não me passava o... Fernando, eu estou com a disponibilidade, aguarda um pouco. Ou muitas vezes também ele me cobrava e eu... Não havia esse imediatismo, vamos dizer, das ações. Por que os pagamentos tinham que ser feitos no exterior? Havia uma exigência? Não havia. O senhor tem conhecimento de alguma offshore, alguma conta do senhor Fernando Soares no exterior? Seja dele? Bom, conforme disse o senhor, o draft do contrato que ele me mandou foi em nome da empresa Three Lions, né? Eu acredito que tem um pagamento feito a Three Lions. Quem que assinava pela Three Lions? Era esse Diego, esse procurador dele, nome Diego. O senhor sabe a relação do senhor Diego com o senhor Fernando? Era uma relação, eu diria, praticamente um procurador do Fernando no exterior.